Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado por mais esse momento de poder passar por aqui para gravar uma oração, para enviar, Senhor Deus, para todas essas pessoas que vão, Senhor Deus, clicar nesse canal, vão me olhar, vão me ver, vão receber uma notificação, ou estão simplesmente passando pelo YouTube, querendo ver alguma coisa, e aí, Senhor Deus, vão se deparar comigo, orando pela vida deles. Provavelmente, a maioria deles eu não conheço, eu nunca vi, mas não importa. Eu conheço um Deus que conhece todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor conhece todos os seres humanos. O Senhor olha, o Senhor vê todas as pessoas. O Senhor vê o coração dessas pessoas. Deus querido e Deus amado, eu peço que nesta hora, seja de noite, seja de tarde, seja pela manhã, que esse amado, que essa amada vai se conectar com esse vídeo e ouvir essa oração. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tocar neles. Senhor, eu não sei o que eles estão precisando. Eu não sei o que eles estão passando, mas eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles. Se o Senhor não entrar, meu Deus e meu Pai, oh aleluia, aleluia. Se o Senhor não entrar com a sua bênção, com a sua palavra, com a sua presença na vida deles, Senhor, eles não podem, Senhor Deus, sair dessa situação. Talvez, Senhor Deus, seja um homem que desde o início do ano ou há muito tempo está desempregado, está se perguntando quando é que eu vou ter uma porta de emprego aberta para poder sustentar a minha família. Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego para ele, para ela, seja quem for que está pedindo, essa faculdade, Senhor Deus, que esse menino, essa menina está esperando, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, ser chamado, está estudando para um concurso, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Talvez, Senhor Deus, alguém esteja me ouvindo e esteja passando por um momento tão difícil, em que ele se pergunta, como que eu vou sair dessa situação? O que eu vou fazer? Não tenho mais esperança, e esteja, Senhor Deus, completamente, Senhor Deus, com a sua alma perturbada, inquieto. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, entra, Senhor Deus, na vida dele, lá no ambiente, Senhor Deus, onde eles estão, inunda os seus corações de paz, de alegria, e o Senhor venha tocar e venha dizer, tenha esperança em mim. Eu quero dizer, tenha esperança em mim. Você vai superar essa situação, a sua situação vai mudar em nome de Jesus. Pai, esse que está com depressão, que está, Senhor Deus, com síndrome do pânico, que está com uma ansiedade generalizada, Senhor, quantas vezes eu cheguei diante da tua presença e palavra não saía, somente lágrimas, porque era assim que eu me encontrava. Eu não sabia se tinha futuro para mim. Olhava para o meu filho, Senhor Deus, eu pensava como é que vai ser o futuro. Meu Deus amado, meu Deus querido, eu quero neste momento orar, Senhor Deus, por esses que estão passando por essa situação. Toca com o seu poder. Diz para eles, meu Deus, que ainda há esperança. Diz para eles, ó Deus, que ainda há um futuro, Senhor, como diz a tua palavra, lá em Jeremias 29. O Senhor não escreveu, Senhor Deus, uma vida assim tão difícil para nós. Sim, o Senhor disse que passaríamos por dificuldade, mas disse que era para termos bom ânimo. E nessa tarde, a palavra que eu libero para eles é de bom ânimo. A palavra, Senhor Deus, que nós vamos ler daqui a pouco, fala que o Senhor tem planos. E os seus planos permanecem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, guarda esse seu filho, guarda essa sua filha, e que eles possam, Senhor Deus, ao ouvir essa oração, sentir a atmosfera, sentir o ambiente mudar imediatamente quando estiverem ouvindo esta palavra. Toca, Senhor, Espírito Santo, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor pode entrar em todos os lugares com a sua graça e com seu favor. E esses meus irmãos precisam de graça e precisam de favor para poder continuar, Senhor Deus, vivendo uma vida digna, de cabeça erguida, Senhor Deus, para lutar, Senhor Deus, e conquistar as suas vitórias. No nome de Jesus, guarda todos eles. Aqueles que não têm esperança, entra com esperança. Que não têm paz, entra com a tua paz. Deus, tenha misericórdia. Eu abençoo todos eles. Não importa se aqueles que ainda não estão inscritos no canal, isso não importa para mim. Importa, Senhor Deus, é que eles vão receber essa oração e que eles serão ricos e poderosamente abençoados. Terão as suas vidas transformadas pelo poder de Jesus, porque eu não tenho, mas aquele que fez na minha vida, na vida de tantas pessoas que eu conheço, faz também na vida deles. Eu quero te agradecer, esse dia especial para mim. Eu quero te agradecer pela vida da minha mãe, mais um ano de vida. Obrigada, Senhor, por esse presente, por essa mulher guerreira, Senhor Deus, que o Senhor colocou, me deu o privilégio, Senhor, de ser filha dela. Que presente maravilhoso, que ela possa ser abençoada nesse dia. E outras pessoas que estão me vendo e ouvindo também, que estão fazendo aniversário, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Que presença linda e maravilhosa. Eu peço, meus irmãos, que a presença que eu estou sentindo aqui, que nada mais é que a presença do Espírito Santo de Deus, esteja também inundando o seu coração, inundando a sua vida, e que você seja rico e poderosamente abençoado e abençoada pelo Senhor. Que Ele venha ter misericórdia de você, guardar o seu coração. Não desanime, continue, persevere. É na caminhada que nós vamos sendo renovados, que nós vamos
sendo fortalecidos para nós vivermos um tempo melhor. Em nome de Jesus, receba essa oração, receba essa palavra nesse momento. Se você tem Bíblia, se você tem condições, pega sua Bíblia e abre nos Salmos. Já falei para os irmãos o meu amor por Salmos. Salmos, eles são assim uma verdadeira oração para a gente. Tem tantas as ocasiões. E de vez em quando, olha, eu leio um Salmo e leio, e releio. E de repente eu me deparo assim com um versículo ou outro e assim salta aos meus olhos. Eu falo, nossa, que coisa maravilhosa. E tantas vezes eu já passei por aquele Salmo, tantas vezes eu já li, mas não tinha percebido aquela beleza. Por isso que a palavra de Deus ela se renova. Então, se você tem condições, pega a sua Bíblia aí para você abrir nos Salmos e nós vamos ler esses Salmos e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E olha, no final eu vou orar novamente por você. Em cima dessa palavra aqui, ó, nós vamos concluir esse momento fazendo outro clamor. E eu quero que você receba novamente esse clamor. Eu sinto de Deus que eu devo fazer isso pela sua vida. Então fica aí, não passe agora esse vídeo, fica aí até o final, porque eu vou novamente orar pela sua vida. Então, você vai receber essa palavra, o seu coração já vai estar assim, sabe, mais aberto e você vai unir a sua fé junto com a minha e nós vamos clamar mais uma vez. Mais uma vez, eu gostaria de mandar os parabéns para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, mãe. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ser essa mãe maravilhosa que me ensinou e caminhou comigo nesse caminho, que é o caminho do Senhor. Muito obrigada mesmo. E Deus abençoe também cada um que está aqui, que está fazendo aniversário. Que Deus abençoe. Parabéns para você, que você tenha muitos e muitos anos de vida para gozar de muita alegria na presença do Senhor. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo e vamos olhar aqui a nossa leitura de hoje. A nossa leitura de hoje está no Salmo de número 33. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 33. É um salmo maravilhoso. Olha, leia depois esse salmo completo. Leia depois ele do 1, ele tem apenas 22 versículos. Leia esse salmo novamente, porque ele é maravilhoso. Dando continuidade, eu peço, não se esqueça de deixar o joinha pra mim, aquela mãozinha que tá logo aqui embaixo. Não se esqueça de dar esse joinha pra mim, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu peço, sejam muito bem-vindos aos novos inscritos. Eu vi que tem novos inscritos no canal. Seja muito bem-vindo. Olha, você não se conectou a mais um. Eu não estou desmerecendo de ninguém. Jamais. Eu sigo pessoas aqui no YouTube. Eu não estou desmerecendo, mas eu tenho pedido ao Senhor, me apresente pessoas, me apresente para as pessoas, para que eu seja uma bênção na vida delas. Então, se você se inscreveu no canal, eu creio que eu posso ser essa bênção na sua vida e vou me esforçar para ser essa bênção na sua vida. Olha o Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Olha o 11 que eu vou ler para você. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração. Coração de quem? Coração de Deus, por todas as gerações. Hoje, no grupo da família, a gente dando os parabéns, falando, né, mandando os parabéns, né, para nossa mãe, né, e desejando para ela muitos anos de vida, muitas promessas do Senhor. E teve um áudio que ela enviou e que ela disse, sim, eu recebo e eu vou viver, sim, as promessas que Deus tem para mim. Olha que maravilha. Uma pessoa que já está na sua terceira idade, mas ela disse, eu tenho promessas de Deus para minha vida e eu vou viver. E é assim que nós oramos por ela. Que fé, meus irmãos, que fé. Já é uma fé madura, já é uma fé que já passou por muitas situações. Olha, vocês podem, assim, imaginar, eu nunca contei com detalhes aqui, já contei algumas coisas, né, de como foi que ela se converteu, o que aconteceu na vida dela, mas o que eu quero dizer para vocês? Essa palavra aqui diz que Deus tem planos, assim como Ele teve e tem planos para minha mãe, para mim, Ele tem planos e propósitos também para a sua vida, para cumprir também na sua vida. Você que está aí, como eu orei agora há pouco, passando por esse momento, talvez desempregado, passando por questões de saúde emocional, é tão complicado. Nós temos visto tantas pessoas, sabe, sofrendo emocionalmente, e eu oro mesmo, e eu fico emocionada. Nessa oração agora, eu me segurei para não chorar, quando eu estava orando pelos meus irmãos que estão vivendo isso, porque eu sei. Quando a gente passa e a gente supera, a gente sabe como a gente deve orar. Por isso, hoje eu entendo, porque Deus permitiu que eu passasse. Porque hoje eu poderia entender essas pessoas e orar e clamar ao Senhor por elas. Deide, você não fez com intervenção? Sim, eu tive intervenção, sim, dos médicos, né, dos profissionais de saúde, psicólogo, psicanalistas. Todas essas pessoas foram bênçãos. Estão, sim, aí para nos abençoar. E junto com a palavra, olhando para a palavra, lendo a palavra o tempo todo, até mesmo porque essas pessoas não estão 24 horas com a gente, mas o Senhor tá. Então, diz aqui no 10 que Ele frustra os propósitos, né, os planos
das nações, se elas estão, né, fazendo aquilo que aborrece os olhos do Senhor. Mas os planos dele para uma nação, os planos dele para a nossa vida, diz aqui a palavra que eles permanecem para sempre. Os propósitos do coração dele para a sua vida continuam firmes, continuam valendo. Você, de repente, que está aí dizendo assim, estou totalmente desanimado, estou totalmente desanimada, eu acho que não vai acontecer nada de novo na minha vida. É só isso. Eu vou sentar e chorar, eu vou esperar, sabe? Não, eu digo para você, não. Se levante. Olha para ele, olha para ele. Eu agora estou sendo boca do Senhor para dizer que essa situação difícil, essa circunstância difícil que você está passando, passando. Não é, esse lugar aí não é morada permanente. Você vai passar, porque Deus tem planos, tem propósitos, Ele tem um destino para sua vida. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria aqui na internet, no YouTube, fazendo isso que eu estou fazendo. Eu jamais imaginei que eu pudesse fazer isso. Mas Deus tem colocado esse desejo no meu coração para dizer para tantas pessoas que tem jeito sim. Ainda que seja depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, qualquer outro tipo de doença emocional ou física, tem jeito. Tem jeito. Faz o que você tem que fazer, mas ali, alimenta a fé nele. Quantas vezes nos evangelhos Deus fala de cura, Jesus curando as pessoas, e ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Hoje, eu quero que você fique repetindo aqui, vai lá no Salmo 33 e 11 e fica, mas o Senhor tem planos para mim, mas o Senhor tem propósitos para mim, e diz a palavra que eles permanecem para sempre. E esses propósitos são segundo o coração dele. Não é segundo o nosso coração. Se é segundo o coração dele, então é algo grande, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, nesse momento, e eu quero orar por você mais uma vez. Se você tem aí, você pode assim levantar as suas mãos aí, comigo, juntar as suas mãos junto com as minhas aqui e nós vamos clamar junto. Une a sua fé à minha. Vamos fazer esse ato profético aqui de levantar as mãos. Faça um movimento. Depois, no período aqui que você for ouvir esse vídeo, coloca nos comentários, eu recebo essa oração. Amém. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Eu tomo posse. Faça um movimento em nome de Jesus, que esse movimento conta muito no mundo espiritual. Vamos orar mais uma vez? Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, obrigada por essa palavra. Que palavra maravilhosa. Senhor, diz a palavra que o Senhor tem planos para nós. Tem planos para mim. Os propósitos do Senhor não se frustram. Nesta noite, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, não importa que hora seja, meu Pai. Eu quero, Senhor Deus, que os meus irmãos e minhas irmãs renovem a esperança no Senhor, de que o Senhor tem planos, e não é esse plano de sofrimento, não é esse plano, Senhor Deus, de derrota, não é esse plano, Senhor Deus, de humilhação, que talvez uns e alguns deles possam estar vivendo. Não é isso. São planos maravilhosos de Jeremias, são planos de vida, de futuro, de esperança, de paz. São esses os planos que o Senhor tem para nós e nós queremos tomar posse disso. No nome de Jesus, abençoe cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez, toque na enfermidade, Senhor. Toque na enfermidade para curar. Se o coração está, Senhor Deus, ansioso, precisando de paz, de alegria, de esperança, seja nesse momento, Pai, inunda o ambiente, muda a atmosfera, Senhor Deus, em nome de Jesus. E se for o tempo, Senhor, abra aquela porta que eles estão pedindo. Seja de emprego, Senhor, seja de um concurso, seja para ser chamado, Senhor Deus, quem está esperando ser chamado, Senhor Deus, de alguma vaga, de alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, entra com providência, Senhor, e que essa semana ainda, eles possam receber, Senhor Deus, uma ligação, receber, Senhor Deus, uma mensagem positiva, Senhor Deus, para eles. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os meus irmãos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus, faça essa oração por essa família, Senhor. Em nome de Jesus, por esse casamento, Pai. Em nome de Jesus, inunda essa casa, esse ambiente com a tua presença, assim como ele está aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus, amém. Receba mais essa oração. Mais uma vez eu peço para você não se esquecer de deixar o joinha para mim, não se esquecer de curtir o vídeo, que é a mãozinha, né, o likezinho, e de mandar essa oração para outras pessoas. Vamos compartilhar, vamos ser portadores de boas notícias. Até um próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém?